Oi, gente! Bora começar a aula. A timidez pode causar depressão? É isso que nós vamos esclarecer hoje, tá? Nós estamos no mês do Setembro Amarelo e é muito importante que a gente possa falar sobre essa temática, né? O Setembro Amarelo, para quem não conhece, é um mês onde a gente trabalha a prevenção ao suicídio. E quando a gente fala sobre esse tema, tem total relação com a depressão. E a timidez, ela também pode estar aí interferindo nessa questão da depressão. E é por isso que hoje eu decidi fazer essa aula aqui, onde eu vou esclarecer tudo sobre isso, sobre a depressão, enfim, o que vocês podem fazer, como identificar se isso está acontecendo aí no dia a dia de vocês. E eu não estarei sozinha, né? Eu chamei uma psicóloga maravilhosa, uma psicóloga que tem muito o que agregar, trazendo aqui para vocês considerações sobre esse tema, que é a Aline, né? A Aline Araújo. Aline, se você já tá por aí, manda um oi nos comentários, que aí eu já vou te chamar aqui pra gente poder começar o nosso papo. Pessoal que tá chegando, bem-vindos, bem-vindas! Taninha, Marcelo, o pessoal que tá sempre aqui junto comigo. Eu lembro que vocês participam aqui das aulas de quarta-feira. A Isa, faz tempo que eu não te via por aqui, Isa. Como é que você tá? Que saudade de ti, guria. Olha só que coisa boa. Alexandre, só quero saber se a nossa querida convidada Aline já tá por aí. Que eu já tô com a corda toda aqui pra gente falar sobre esse tema que é tão importante, né? Eu quero saber de vocês. Vocês sabiam, né, que a gente tem agora nesse mês o Setembro Amarelo que trata essa questão da prevenção ao suicídio? Quem já sabia? Coloca aí nos comentários. Sabia, Karina? Não sabia? É muito legal a gente poder falar sobre esse tema, assim, que muitas vezes existe muito tabu, muitas coisas que as pessoas não falam, tem vergonha, ai, falar de depressão, ai, meu Deus, vão dizer que é frescura. Tem muito tabu, tem muita coisa errada, né? Errada que eu digo no sentido de percepção mesmo, de achar que é uma coisa e não é, sabe? Muitos preconceitos, e tudo isso a gente precisa trabalhar com toda certeza. E a ideia dessa aula é justamente trazer todos esses pontos, todas essas percepções, trazendo um link, né, com relação à timidez. Como que a timidez pode acabar contribuindo nessa questão, se pode, né, se uma coisa tem a ver com outra, timidez e depressão, como assim, né? Eu vou falar sobre tudo isso nessa aula, nesse momento, tá? Eu tô vendo que ela não apareceu ainda, não sei se aconteceu alguma coisa. Ela tinha até me mandado uma mensagem nos stories agora recentemente, mas eu acredito que ela já deve estar chegando. Talvez aconteceu alguma coisinha ali. Queria mandar uma mensagem, mas daí se eu mandar aqui vai sair. Deixa eu tentar entrar aqui, gente. Eu vou tentar entrar no meu computador, no Instagram, aí eu vejo se tem alguma mensagem dela. Porque às vezes acontece alguma coisinha de conexão e tudo mais, e acaba interferindo. Tô louca pra que ela... Aqui, apareceu! Apareceu pra mim que a Aline está por aqui já. Deixa eu já chamá-la. Aline, tu pode mandar um oi pra mim? Ou então solicitar pra entrar aqui, que daí eu já te chamo pra gente começar com tudo a nossa aula sobre timidez e depressão. Ah, legal. Vocês estão colocando que vocês já sabiam, né? Que nesse mês a gente trabalha esse tema. Ah, Isa. Olá, estou bem. Estava com saudade. Eu também, Isa, querida. Muita saudade de você. A Tânia colocou, tive uma palestra bem legal no mestrado sobre com um psiquiatra. Gostei que ele trouxe um lado mais positivo, sabe? Com uma proposta de acolhimento, de envolvimento da família. Ah, que legal! Cada vez mais a gente precisa espalhar esses conhecimentos. Às vezes, como eu falei, existem muitos preconceitos, existem muitas ideias erradas com relação ao tema, ao suicídio, à depressão, e cada vez mais a gente precisa espalhar para que as pessoas entendam do que se trata, o que acontece e possam ajudar as pessoas queridas, se ajudar muitas vezes. Então é muito legal, né, Taninha, que você possa também propagar esse conhecimento aí em outros lugares onde você está, que vai ajudar o pessoal. Ali, a Aline chegou, vou mandar a mensagem, vou mandar o convite para ela. Eu mandei e fiquei ali. Oi, Ah, tudo bem, Aline? tudo bem? Boa tarde para você, Karina, para todo mundo que está aí nos assistindo.
transmitindo. Vocês estão me vendo e ouvindo bem? Para mim tá ótimo, tá dando para te ver e te ouvir super bem. Pessoal, coloquem nos comentários também. Aline, quero dizer antes de qualquer coisa que eu estou muito feliz que fechou aqui os nossos horários para a gente poder conversar sobre isso. Eu sei que você tem muito que contribuir, muito que ajudar o pessoal dentro dessa temática, né? Inclusive foi você que também colocou isso para a gente fazer essa live, né? Vamos falar sobre depressão e eu acho que é super importante como eu estava trazendo para o pessoal. Então, sinta-se muito acolhida, obrigada por ter aceitado o convite. E se você quiser se apresentar para quem ainda não te conhece, fique à vontade. Tá bom. Muito honrada com o seu convite, Karina. Admiro muito o seu trabalho, a escola interagindo, o trabalho pioneiro sobre timidez. E eu sou terapeuta cognitivo-comportamental, essa é a minha especialização dentro da psicologia. Também estou concluindo a especialização em neuropsicologia. Atuo como clínica, mas gosto muito de psicoeducação. Então, sempre me alegro com o convite para falar, para conversar sobre temas importantes em saúde mental. Perfeito, vamos lá então. Por que você acha, Aline, que é importante a gente falar sobre depressão, sobre essa questão do Setembro Amarelo? O que você percebe sobre isso? Bom, a depressão já está há um bom tempo, né? Desde antes da pandemia, entre os transtornos mentais mais prevalentes no mundo, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde. E é um transtorno muito ligado, mais de 90% dos casos de suicídio está associado à depressão. Então, por isso, a importância de falar sobre esse assunto de uma maneira clara e que o grande público se aproprie desse tema e converse nas casas, nas famílias, nas igrejas, em todos os ambientes para quebrar tabus, especialmente aqui no Brasil, em que há uma grande prevalência de transtornos de ansiedade que tem uma associação grande com a depressão e com o suicídio. Por isso é tão importante a gente falar sobre esse assunto. Estamos falando aí dos transtornos mentais mais prevalentes e mais incapacitantes na nossa população. E eu acho que é importante a gente começar falando aqui para o pessoal o que é, afinal de contas, a depressão. Né? Porque, querendo ou não, é uma coisa que o pessoal falta cada vez mais sendo falado, e isso é bom, só que também acaba que as pessoas não têm clareza de fato, como é que funciona, como que a pessoa fica, o que acontece, o que é a depressão, quando é e quando não é a depressão, né? E aí para a gente poder até depois pensar nessa relação, como a gente colocou aqui no título da aula. A depressão pode surgir por conta da timidez, mas a gente precisa entender o que ela é, sabe? Para poder ter essa clareza e o pessoal também já começar a identificar aí no dia a dia se acontece alguma coisa nesse sentido, né? Enfim. Então, como que você poderia descrever para o pessoal o que é a depressão? Gente, a depressão é um transtorno mental. Então, quando a gente fala em transtorno, a gente está dizendo com isso que não existe uma causa específica, uma causa bem definida para a depressão, mas são muitas causas, então é multifatorial. Quando a gente fala em doença, é porque a gente sabe qual é a causa específica. Então, por exemplo, a dengue. A gente sabe que o que causa a dengue é a picada do mosquito. Já a depressão, a gente tem uma reunião de fatores. Então, tem uma questão genética, tem uma questão ambiental, tem uma questão de personalidade e tem uma questão também circunstancial. E tudo isso junto é o que gera esse transtorno que tem como principais sintomas um estado de humor mais triste, com um isolamento maior, pensamentos de desesperança, de que não há perspectiva de melhora para a própria vida. Temos também alterações significativas nos padrões de sono e de alimentação. Então, pode haver tanto uma hipersônia
quanto uma insônia, pode haver tanto uma falta de apetite, quanto um excesso de apetite com uma fome emocional e um ganho de peso. Existe também uma anedonia, que é a perda do interesse por atividades que antes a pessoa gostava de fazer e eram significativas para ela. Tem ainda uma mudança no padrão cognitivo, com problemas de memória, problemas na atenção. Então, uma alteração na disposição para realizar as atividades do cotidiano, um estado constante de fadiga. E para a pessoa ser diagnosticada com um transtorno depressivo, ela precisa, de acordo com o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, que é o DSM, fechar critérios. Então, ela precisa apresentar pelo menos 5 desses 9 sintomas que nós descrevemos aí, por um período de pelo menos 6 meses, que podem ser seguidos ou não. Então, quando uma pessoa apresenta esses sintomas por esse período, na verdade, a partir de 2 semanas, não de 6 meses, ela já pode ser diagnosticada com um transtorno depressivo. E é interessante também a gente ressaltar agora, eu acho, a questão da tristeza e da depressão, fazendo uma diferenciação, porque às vezes a pessoa também não consegue identificar no dia a dia se ela só tá triste, que é uma coisa normal, todo mundo sente tristeza, não tem como a gente estar sempre feliz o tempo todo, tem dias que a gente quer ficar embaixo das cobertas e não sair, né? Mas depois você segue a vida e você continua. E tem momentos em que daqui a pouco existe já sinais de depressão e que você precisa começar a ficar alerta, que não é já o normal. Como que você traria isso para o pessoal, para fazer essa diferenciação entre tristeza e depressão? Então, tristeza é uma emoção normal e saudável, apesar de não ser agradável, ninguém gosta de ficar triste, mas a função da tristeza é gerar em nós um estado de recolhimento maior e de reflexão maior, reunir as nossas energias, repensar questões na nossa vida. A tristeza sempre aparece com uma causa, com um motivo, com um gatilho específico. Então, ou aconteceu alguma situação de perda, ou você tem interpretado as situações que têm acontecido com você, ainda que isso não faça sentido para as pessoas do seu convívio, de uma maneira que para você tem essa conotação de perda e que gera em você essa necessidade de um recolhimento, de uma reflexão maior. A tristeza não costuma durar dias ou semanas, como acontece no estado depressivo, e nem vai mexer significativamente com o seu estado de atenção, de memória, seus padrões de sono e alimentação, sua disposição para as atividades do cotidiano e o interesse naquilo que você gosta de fazer. Então, na depressão, a gente vê todos esses sintomas reunidos de uma maneira mais prolongada, com prejuízos reais para a sua vida, para o seu dia a dia, diferente do que acontece na tristeza, que é mais circunstancial, que é momentânea, que tem uma causa e que depois que ela passa, você consegue ali se refazer, retomar a sua rotina, até com mais energia e com novas perspectivas. Perfeito. E com relação à timidez, né, que eu coloquei, né, o que acontece, acaba que a timidez interfere ou não nessa depressão? Você acabou de falar que existem várias motivações, né, várias coisas que podem acontecer aí na vida da pessoa para que ela acabe desencadeando essa depressão. Na tua percepção, a timidez é uma dessas coisas? A timidez é uma característica de personalidade que já pode gerar um nível de sofrimento. E aí existe uma linha muito tênue e a gente precisa fazer essa diferenciação. Inclusive, a gente já fez uma live juntas sobre isso, que é entre a timidez e a
ansiedade social, o transtorno de ansiedade social. Então, alguém que tem ansiedade social, que é super confundida com a timidez, tem grande chance, sim, de desenvolver depressão. A taxa de comorbidade entre os transtornos de ansiedade e a depressão fica em torno de 60%. Já a timidez em si, enquanto característica de personalidade, tem diferentes formas de se comportar. Então, existe a timidez circunstancial. Tem momentos na nossa vida, tem determinados ambientes e situações em que a gente se sente mais tímido, mais introvertido por aquilo ser novo, não ser familiar, e a gente não está bem adaptado. E quando é assim, o nível de sofrimento não é tão significativo, mas existe também um tipo de timidez que é mais prolongado, que é chamada de crônica, e que, enquanto característica de personalidade, quando está associada a muita rotulação, a uma sensação de insegurança, a uma sensação de incapacidade de interagir, gera um sofrimento, pode culminar no transtorno de ansiedade social e levar, sim, à depressão. Então, há uma linha muito tênue entre um quadro e outro. Uhum. E essa característica que você traz, né, mais de personalidade, a gente pode pensar na questão da introversão, né? Que Exatamente. as pessoas acabam tendo um jeito de funcionar assim, onde elas precisam de um tempo, elas ficarem mais quietas, né, mais reservadas, e elas não necessariamente sofrem com isso dentro da introversão. Então ela tá feliz, digamos assim, hoje eu vou ficar aqui debaixo das cobertas ao invés de eu sair para socializar com as pessoas. Não porque ela tem vergonha ou porque ela tem medo de fazer isso, mas porque ela tá feliz ali, tipo, pronto, é isso que eu quero fazer e tá tudo certo. Agora, quando existe esse outro quadro, como você tá colocando, né, a pessoa quer fazer as coisas, ela quer se relacionar e ela não consegue. E isso dá muita frustração. É diferente de você pegar e dizer, eu não vou pra festa porque eu quero ficar aqui quietinha, embaixo das cobertas, lendo um livro, vou assistindo um filme e eu tô feliz. É diferente de você pegar e dizer assim, não, eu não vou porque eu tenho vergonha de conversar, eu queria conversar e não consigo, eu não sei como é que eu me comporto, eu não sei o que eu faço. Isso gera muita frustração, muito desgaste para a pessoa na autoestima, né? A timidez também está diretamente ligada aí com essa autoestima, a imagem que a pessoa tem de si mesma, qual que é o papel dela, ela vai conseguir atingir os objetivos na vida dela ou não. Poxa, desse jeito eu não consigo atingir meus objetivos, então o que eu vou fazer? Para que eu sirvo nesse mundo, né? Se a gente for falar, às vezes, são pensamentos que passam na cabeça da gente. E isso, com certeza, tem a ver também, pode desencadear a depressão, juntando com outras coisas, muitas vezes, que a pessoa também está vivendo, não só relacionado com timidez, mas outras coisas que podem estar acontecendo ali na vida dela. Essa autoestima vai diminuindo, essa percepção, assim, do sentido da vida, né? Para que eu sirvo, afinal de contas? O que eu faço aqui nesse mundo? Qual que é meu papel? Enfim, acaba fazendo a pessoa ficar até desorientada sobre o que ela consegue atingir, o que ela quer fazer, qual que é a percepção de futuro, que é uma coisa muito importante também na depressão, né? Tu falou sobre a questão da desesperança antes. A pessoa não tem esperança. O que ela vai fazer amanhã? Para que eu vou me levantar? Para que eu vou levantar, escovar os dentes, tomar um banho e fazer as coisas se aquilo ali às vezes perde o sentido na vida da pessoa? Então tem muita gente que traz também essa questão, porque a pessoa tá tão bem na vida, a pessoa parece estar realizada e ela tá com depressão. Como assim que ela tá com depressão? Né? Não tem a ver com isso, é o sentido que aquela pessoa tá dando para aquilo que ela tá realizando. Tem a ver com a forma como ela vem encarando tudo isso e o que ela vem percebendo para o futuro dela, como que ela se vê fazendo aquilo. Então, muitas vezes as pessoas podem olhar de fora e elas falam, inclusive, uma coisa que eu não acho legal. Não, para que tu ficar com isso, né? Olha tudo que tu tem. Tipo, tu tem uma família boa, tu tem um trabalho bom, tu tem não sei o quê. Não fica com essas coisas. E, na verdade, isso só faz a pessoa ficar mais culpada. Porque, poxa, eu tenho tudo e eu não tô feliz, sabe? E não tá fazendo sentido aquilo ali. Então, eu acho que também é uma coisa importante até para a gente trazer o que não fazer quando você percebe que uma pessoa está mais deprimida, ou então, se você se percebe mais deprimido, o que eu posso fazer para começar a mudar isso, sabe? O que você pensa sobre isso, Aline? É exatamente como você colocou. Esse é um demarcador super importante. Quando existe uma introversão, a pessoa está reconciliada com aquilo. E ela se sente feliz em estar mais
momentos isolada, sozinha, desfrutando da própria companhia, que é o que a gente chama de solitude. Isso não é encarado como um problema, porque quando a pessoa precisa e quer socializar, ela faz isso sem maiores dificuldades. Diferente do que acontece na ansiedade social ou na timidez de uma maneira mais crônica, mais prolongada, em que a pessoa quer interagir, ela quer socializar, mas ela se sente incapaz de fazer isso de uma maneira proficiente. E essa sensação de incapacidade vai levando a uma frustração contínua, vai levando a um desgaste que pode, sim, culminar num transtorno depressivo. E aí é super importante a gente sinalizar que nenhum sofrimento mental mais intenso que chega a se tornar patológico se estabelece da noite para o dia. Por quê? Porque existem sinalizadores que vão se apresentando e que a gente pode perceber no nosso cotidiano. Para isso, o autoconhecimento é fundamental, para a gente identificar, puxa, qual é o meu normal? Qual é o meu padrão de sono normal, por exemplo? Eu sou uma pessoa que tem uma necessidade maior de sono, de dormir. Se eu sei qual é o meu padrão normal, eu consigo identificar melhor se eu estou entrando num estado de hipersônia ou de insônia por um sofrimento mental. Da mesma maneira, eu sou uma pessoa que, quando as coisas não vão bem, tende a se alimentar mais, descontar na comida, desenvolver uma fome emocional, ou eu perco totalmente o apetite? Qual é o meu padrão? E como é que eu venho me sentindo ao longo dos últimos dias? Quais são os pensamentos que eu tenho com mais frequência? Como é que eu me vejo? Em termos emocionais, como é que eu me sinto comigo mesmo, com a minha vida, com a rotina e com a realidade que eu tenho? Eu me sinto tranquilo, eu me sinto satisfeito, eu me sinto constantemente ansioso, preocupado, triste. Então, observar todos os marcadores no nosso cotidiano nos ajuda a perceber de uma maneira preventiva quando o sofrimento mais intenso está se estabelecendo e buscar ajuda também preventivamente. É bem interessante isso que você fala, né? Porque às vezes a pessoa acaba vivendo no automático, ela não se percebe, né? Ela não vê o que está acontecendo, o que ela tá, como que ela está se comportando, o que ela está pensando. Parece que o tempo inteiro é coisa para fazer e aí acaba ficando meio triste. Ah, não, mas eu não posso ficar triste. A pessoa não se permite sentir, não se permite também prestar atenção em si, sabe? Tirar um tempinho e dizer, poxa, como que eu tô indo? Como é que eu tô me sentindo? Acho que tudo isso que tu tá trazendo é fundamental com relação ao próprio autoconhecimento. Você precisa se conhecer, para saber qual que é o teu funcionamento, como que você funciona bem, o que que te deixa feliz, o que que te deixa triste, né? Como que você lida com todas essas situações no dia a dia, porque senão você realmente não vai conseguir identificar o que está acontecendo com você, sabe? Então esse autoconhecimento é fundamental em qualquer coisa que a gente queira fazer na vida. Inclusive, eu quero desenvolver novas habilidades, eu quero um novo trabalho, não importa. Você precisa se observar e ver como que é o teu funcionamento, o que dá certo para ti, às vezes não dá certo para outra pessoa. E até me lembrei agora falando a questão da comparação, muitas vezes, que também pode atrapalhar, né? Porque às vezes tu fica, não, porque fulaninho faz daquele jeito e eu não consigo, e aí você já começa também a se diminuir, porque não é desse jeito. Para e pensa, qual que é o meu jeito de funcionar? O que funciona para mim? Talvez não vai funcionar para a Karina, não vai funcionar para a Aline. Mas aí, percebendo isso, aquilo que te deixa bem, aquilo que acontece no teu dia a dia para você, você vai percebendo, tá errado o que eu quero dizer, tem alguma coisa diferente, né? Acho que é melhor do que essa palavra errada. Tem alguma coisa diferente acontecendo comigo? Como é que eu vou reagir diante disso? Sabe? Eu achei bem legal isso que você falou, de você parar e se perceber. E até o pessoal que está aqui na aula agora já está fazendo isso, de certa forma, né? Já está parando um tempo para dizer, poxa, eu vou prestar um pouquinho de atenção nisso, para poder se trabalhar nesse ponto. Exatamente. Inclusive, em relação ao fator timidez. Então,
Quem é você? Você é aquela pessoa que sente necessidade de socializar, se sente mais feliz, mais realizado, conversando com várias pessoas, saindo? Ou você é aquela pessoa que também gosta muito de momentos só jogando videogame, assistindo um filme, aquela pessoa que gosta de ficar em casa com a sua família, ou mesmo sozinho, e se sente bem nessas situações também? Então, qual é o seu limiar de necessidade de socialização? Você se sente frustrado, incapaz, insatisfeito em relação às suas habilidades de socializar, de fazer amizades, de manter o vínculo com essas amizades? Se existe uma insatisfação e ela é constante, você pode sim buscar ajuda, buscar estratégias, entrar na escola interagindo da Karina para poder desenvolver essas habilidades e ser mais proficiente nisso, porque tudo é uma questão de aprendizagem. Claro que existe um fator genético importante, existe uma questão de temperamento, existe também o modo como cada pessoa foi sendo socializada ao longo do seu desenvolvimento. Então, alguém que foi constantemente comparado com outras pessoas, com seus irmãos, e que foi desencorajado, desestimulado quanto às interações sociais, vai desenvolver também uma dificuldade nisso, muito provavelmente. Mas essas dificuldades podem, sim, ser superadas com treinamento. E a terapia nada mais é do que isso, um treinamento para que você consiga desenvolver essas habilidades que são hoje desafiadoras, caso você tenha aí essas dificuldades. Exatamente. E é muito importante isso que você trouxe mais uma vez, né? De se conhecer no sentido de quais são as minhas características, o meu jeito de ser, que está relacionado talvez com um aspecto mais de personalidade, porque muitas vezes as pessoas, elas tentam se forçar a coisas que não necessariamente condiz com o que ela quer, com o jeito dela ser, sabe, na vida dela. Então, esse primeiro passo de olhar para si, entender quem você é, como que você funciona, o que você quer para você, né? Quais são as características, o teu jeito é fundamental. É importantíssimo para qualquer processo, né? Dentro da timidez, também trabalhando a depressão, tu precisa se olhar, porque senão você fica se forçando a fazer coisas que você pega, às vezes, uma pessoa diz uma coisa, tem que fazer tal coisa, não, tem que fazer outra, tem que fazer outra, tem que fazer outra, e tu começa a enlouquecer, porque você quer fazer achando que aquilo é o certo, não se encaixa, porque não tem a ver contigo, com a tua realidade, com o teu jeito de ser, e aí você fica só sofrendo e se sentindo mal, né, Bruno? Porque eu é que não consigo. Poxa, tem que olhar, tem que dar esse passo para trás e se observar nesse sentido também. Exatamente. Então, é a gente não se medir com a régua do outro. A gente aprender a desenvolver nossos próprios parâmetros. E fazer isso é libertador. Verdade. Eu vi agora que a Taninha colocou também ali. Coisa boa, sentar no sofá é boa, né? Eu vou ler de novo para ficar inteiro. Coisa boa, sentar no sofá com uma pipoca e assistir uma série e um filme que gosta. É exatamente isso, é muito bom. Você não precisa ficar se cobrando, né, naquela hora de ter que sair e ver gente, se você não tá afim, só curte o teu momento, né? Com você mesmo. Bom, então vamos lá. Você já trouxe aqui, quando eu trouxe a questão do que é a depressão, você me falou, né, os sintomas e tal, mas o que você poderia falar para o pessoal, além disso, que mostra sinais, digamos assim, olha, se alerte se você começar a perceber tal e tal coisa acontecendo no teu dia a dia, para eles já irem identificando isso no cotidiano. Um sinalizador super importante é a perda do interesse por coisas que antes você gostava muito de fazer, que é a anedonia. Então, quando você se percebe que coisas, sabe, assistir a série e o filme comendo pipoca, como a Taninha aí falou, já não te preenche tanto quanto antes, você já não se sente mais tão feliz fazendo isso e acompanhando esse sintoma. Você tem pensamentos constantes de desesperança, de que as coisas não vão melhorar, de que não há novas perspectivas para você.
junto com isso, uma fadiga, um estado de desânimo. E aí é importante finalizar. Alice, alguma coisinha, tem alguma coisa fazendo barulho ali. Caraca, deixa eu tirar ele aqui. Oi? Oi? Agora que eu tô ouvindo. E do fone. Não, acho que não. Acho que não deu certo. O pessoal tá ouvindo também? Coloquem aí nos comentários. Agora eu tô ouvindo. O pessoal que tá assistindo a gente está ouvindo. Vou colocar o fone de novo para ver. Melhorou? Ah, agora melhorou. Aham. Melhorou? Agora acho que Pode vai. ter sido um mau contato do fone. Mas Pode o que a ser. gente está falando foi desses sinalizadores aí de depressão. Essa desesperança, esse estado de fadiga, essa perda do interesse por coisas que antes gostava de fazer, esse desânimo. E o que é importante sinalizar, no adulto, a gente percebe um padrão de tristeza e de desânimo como mais característico da depressão, junto com todos esses outros sintomas. No adolescente e na criança, a gente percebe mais uma irritabilidade. Então, é importante a gente ficar atento, porque nem sempre a gente vai ver a pessoa deprimida, recolhida, isolada. A gente pode também identificar em algumas pessoas, principalmente crianças e adolescentes, um padrão irritável, impaciente, uma baixa tolerância à frustração, um nervosismo mesmo, colocando numa linguagem bem de senso comum, como característico da depressão, junto com esses outros sintomas que também são muito importantes. Principalmente esse discurso pessimista, essa desesperança em relação ao futuro, em relação à própria vida. Perfeito. E aí, como que você já trouxe, né, que a questão do suicídio está muito atrelada com a depressão. Eu acho que é importante a gente focar mais nesse assunto também agora. Como que você percebe, assim, essa questão do suicídio dentro de tudo isso? O suicídio tá assim, é a característica mais associada à desesperança nesse quadro. Então, um dos grandes demarcadores a gente vê no discurso da pessoa. Um discurso que fala, que traz, eu não aguento mais viver, eu queria sumir, eu queria dormir, não acordar mais, minha vida não é importante para ninguém, eu não tenho valor para ninguém, não faz diferença. Então, esse discurso, ele é trazido com uma frequência maior, junto com esse estado de desânimo e de desesperança, é o sinalizador, para mim, mais marcante da ideação suicida. E aí, nesse momento, você apresentar para a pessoa outras alternativas, pensar junto com ela em outras alternativas para o sofrimento dela, antes, claro, escutando de uma maneira acolhedora, sem julgamentos e sem apresentar uma reação de sobressalto diante daquilo que a pessoa está te trazendo. Sem aquele espanto ou um julgamento moral de que, não faça isso é pecado, isso é uma coisa ruim, sua vida é boa, porque esse tipo de discurso acaba invalidando o sofrimento da pessoa. Então, a pessoa precisa desse momento de um acolhimento, de uma escuta acolhedora e que você ajude ela, envolva ela ali na busca por novas alternativas para aquele problema. Assim como relembrar, revisitar na história de vida da pessoa
as conquistas, os bons momentos, os sonhos que ela ainda tenha a realizar, a importância dela na vida dos seus familiares, na vida dos seus amigos. Então, resgatar esses pontos de uma maneira sempre muito respeitosa e muito sutil é um fator fundamental aí de prevenção ao suicídio. E se alguém que estiver assistindo a live agora já tenha pensado, esteja pensando agora nesse momento sobre o suicídio, o que você diria para essa pessoa? Eu diria que você pense, de fato, em outras alternativas e não deixe de procurar ajuda. Tem o Centro de Valorização à Vida, o CVV, que está 24 horas por dia, 7 dias por semana, no 188, disponível para poder te ouvir, sem te julgar. São pessoas que, mesmo não te conhecendo, são treinadas para acolher a tua dor, porque mesmo que você agora não esteja vendo perspectivas de mudanças, de melhora, sua vida é importante. E quando essa tristeza diminuir, você vai perceber que existem, sim, outras alternativas, outras maneiras de superar esse sofrimento. Então, que você continue firme, não deixe de buscar ajuda, porque a sua vida tem, sim, muito valor. E esse sofrimento que você está vivendo hoje, que parece impossível de superar, pode lá na frente, inclusive, servir de lição para ajudar muitas outras pessoas. Então, continue firme. Que legal, né? E ouvindo você falar agora, eu gosto muito de uma frase assim, que diz o seguinte, né? É só uma fase, amanhã é outro dia. Porque às vezes a gente está vivendo um momento tão difícil e parece que a gente não vai mais conseguir passar por aquilo ali, né? Que não tem essa esperança no futuro, como você colocou, que você não consegue se imaginar de um outro jeito que não aquele que você está vivendo. E realmente são sentimentos e são pensamentos muito fortes. Não é uma coisa assim, se a gente for querer conversar, às vezes realmente a pessoa pensa desse jeito e continua pensando assim. E ok você sentir isso naquele momento, não tem problema. Você está se sentindo mal, você está questionando várias coisas na tua vida, você não está percebendo uma saída naquele momento, e talvez naquela hora o que você precisa é realmente aceitar esse momento que você tá. Acho que essa é a palavra. Ok, você tá se sentindo assim, não no sentido de você se entregar, dizer, não, agora é isso, pronto, acabou. Mas de você acolher o que você tá sentindo, entendendo que depois, amanhã é um outro dia. Você vai poder ter uma nova percepção, que talvez até agora, nesse momento, você não teve. Mas que as coisas podem mudar, muitas coisas podem acontecer na tua vida, né? E é importante lembrar, é uma fase. Existem fases boas, e existem fases mais difíceis também, né, que a gente precisa passar. E se estiver acontecendo, vai passar, vai passar. Eu gostei muito disso que você trouxe, me lembrou disso também, porque senão a gente sente que a vida se resume à fase que a gente está passando. E não é assim, né? Realmente são momentos na nossa vida. Deixa eu ver o que a Taninha colocou ali. Só acolher mesmo ou já indicar e levar a um profissional? Ela perguntou. No primeiro momento, acolher e escutar é muito importante. A gente acaba subestimando o poder de uma escuta, de um acolhimento livre de julgamentos, mas é algo que de fato faz muita diferença. Inclusive, a pessoa poder falar abertamente sobre suicídio e não ter isso tomado como algo ruim, mas como uma alternativa mesmo que ela está considerando para acabar com o sofrimento dela. É importante lembrar que quem pensa em suicídio, na verdade, só quer acabar com o sofrimento. E como você bem colocou, todo sofrimento passa. Na verdade, tudo passa. Então, o que a gente precisa, de fato, é encontrar portos de acolhimento, portos seguros nesses momentos de dor. E depois dessa escuta, desse acolhimento, claro, indicar, sim, a procura por uma ajuda profissional, porque isso vai ajudar, de fato, a pessoa a entender melhor tudo que a tem levado a esse grau de sofrimento
e maneiras diferentes de lidar com isso, de lidar com aquela dor. E outra coisa que eu fiquei pensando agora dentro dessa pergunta da Taninha é a questão de muitas vezes você precisar desse acompanhamento profissional também. Porque tu imagina, né? Vamos imaginar uma situação. Você tem uma pessoa querida da tua família que você ama, que tá demonstrando que tá com depressão, que tá com ideação suicida, e aí você não sabe o que fazer, porque é uma coisa difícil também para ti. Imagina, uma pessoa querida que você ama, falando sobre isso, às vezes as pessoas não falam de suicídio porque elas não sabem reagir a isso. Sabe? Então a pessoa fala alguma coisa, eu nem quero mais viver. Para de falar isso, pelo amor de Deus, isso aí não se fala. A pessoa tem essa reação, não porque ela está desconsiderando a outra pessoa, mas porque para ela aquilo é demais. Você imagina você, uma pessoa próxima que você ama, de falar isso, você não sabe o que fazer. Você fica perdido. Então a tua primeira reação ali é tipo de falar uma coisa assim, não, pelo amor de Deus, não fala um negócio desse, não pode, sabe? Então a pessoa também que está vivendo com alguém que ama, e se necessitar, né, sentir que precisa, também busque ajuda para poder lidar com toda essa situação da melhor maneira possível, para não se abalar também e ficar com aquela sensação, eu podia falar uma coisa diferente, o que eu faço? Enfim, né, a gente muitas vezes se culpa também, né, quem está convivendo acaba se culpando como se estivesse fazendo algo errado no meio de tudo isso, então talvez seja algo bem importante de se pensar, se necessário. A Taninha também colocou, né, não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso, depois eu leio a pergunta da Taninha. Não, pode ler. Só ia dizer que é muito bem colocado. É exatamente isso mesmo. Tanto quem está convivendo com pessoas que estão em sofrimento mental precisa de ajuda, como também quem perdeu pessoas por suicídio, quem está vivendo um processo de luto aí pelo suicídio, também precisa de ajuda, de um espaço de escuta, de acolhimento para superar, na verdade, para transpor aí esse momento de luto que é desafiador. Perfeito, bem lembrado também. A Tania colocou uma dica para quem não é psicólogo ou psiquiatra para acolher quem está em sofrimento. Eu acho que a escuta e o acolhimento, de fato, é a melhor dica. Você se dispor a ouvir, se dispor a ajudar, se aproximar da pessoa, com leveza, falar de assuntos que ela gosta, assuntos que vocês tenham em comum, e se colocar ali à disposição dela para escutar simplesmente, ainda que você não tenha uma solução, dizer para ela, olha, a sua vida é importante para mim, você é importante, pode contar comigo, pode me ligar, a gente conversa a hora que precisar, isso já faz uma grande diferença. Perfeito. A Sol colocou aqui embaixo, vou ler, ela colocou, gente, e se vocês estão precisando de uma psicóloga, procura a Aline. Ela me ajudou muito e outra pessoa que você conhece. Então... obrigada pelo carinho, Sol. Sol é uma querida. E já trazendo isso que a Sol colocou, né, para a gente já se encaminhando para o fim da nossa aula, o que você indica para uma pessoa que percebeu que está passando por esse momento na vida, né? Percebeu esses sinais da depressão, agora nessa aula, já tem essa consciência, o que ela faz agora a partir desse momento? Então, uma coisa importante a fazer, além de procurar ajuda profissional, é você, na sua rotina, e colocando pequenos pontinhos de luz. Eu gosto de chamar assim, pontinhos de luz. Então, fazer pequenas coisas que antes geravam em você um nível de prazer, ainda que hoje você não se sinta motivado para isso. Então, uma caminhada leve, passear com o cachorro, tomar um sorvete, escutar uma música. Essas pequenas coisas em sua rotina podem fazer a diferença aí no seu estado de humor. É o que a gente chama de ativação comportamental. Além disso, procure ajuda profissional, porque com o tratamento adequado é possível, sim, você superar todos esses sintomas, aprender a lidar com todos eles e sair fortalecido desse momento desafiador da sua vida. Então, não deixe de procurar ajuda. Muito bom. E agora, ouvindo você falar, também me lembrei que muitas vezes, quando você está nesse momento, né,
mais depressivo, você acaba tendo uma rotina depressiva. Ou seja, você acaba não fazendo as coisas que você gosta, não realizando, aí você começa a se sentir pior ainda, porque daí vem culpa, eu não tô fazendo, você acaba ficando mais encorujadinho, né? Às vezes não querendo nem ver a luz do sol. Isso vai te fechando, vai te deixando pior. Então, acho que tudo isso que você está trazendo, Aline, é muito importante para começar a mudar essa rotina, sabe? Essa rotina que é mais depressiva mesmo, e ela vai te deixando pior nesse momento. Então, poxa, levantar, abrir a janela, ver o sol, né? Aquela coisa boa, pode parecer uma coisa tão boba, né? É uma coisa tão simples, mas que faz toda a diferença. Você fazer pequenas coisas como você está colocando no teu dia a dia, já vai fazer muita diferença para você começar a se sentir melhor nesse processo. E, claro, o acompanhamento profissional é muito importante. E dentro disso que tu tá falando, né, de procurar ajuda, já te pergunto, falo pro pessoal, para você falar um pouquinho sobre o teu trabalho também. Você trabalha com terapia, trabalha com outras coisas também, enfim, coloca aí para o pessoal para eles poderem te conhecer, né, te contatar se eles sentirem essa necessidade agora. Sim, sim. Eu sou terapeuta cognitivo-comportamental, então trabalho com terapia online e também a presencial. Eu tenho outros projetos na psicologia, mas nesse momento o projeto que está mais em atividade de fato são os atendimentos clínicos. Então, lá no meu Instagram, você pode entrar em contato, a gente tem muita informação também sobre saúde mental, sobre saúde emocional e os atendimentos clínicos. Então, tá joia, isso mesmo. Acompanhe o trabalho da Aline, pessoal, porque realmente convidei ela porque eu sei que ela é uma ótima profissional e que pode ajudar demais, agregar demais aqui na nossa conversa, mas acompanhe, né? E se sentirem essa necessidade também, entrem em contato. Para quem se sentir tímido, né? Vocês já sabem que eu tenho curso Interagindo, que é para quem quer superar a timidez, especificamente falar com confiança. E é só clicar no link da bio para conhecer o curso ali, que é online também, ou depois no link no YouTube, que vai ficar disponível essa aula na descrição, tá bom? Então, Aline, quero te agradecer mais uma vez. Vou pedir também se o pessoal tem alguma dúvida que queira colocar agora nesse momento, enviem, que esse é o momento, né? E quero te agradecer mais uma vez enquanto isso e dizer que estou muito feliz por você ter topado esse momento aqui conosco. Imagina, eu que agradeço, fiquei muito honrada com o convite, admiro o seu trabalho, sempre, né, que tem oportunidade, falo, inclusive para os seus pacientes, sobre a escola Interagindo, então foi uma alegria estar aqui hoje conversando com você, conversando com o pessoal, sobre assuntos tão importantes, né, para a nossa vida, que é a nossa saúde mental. Então, tá bom. Mais uma vez, obrigada. A Tania colocou que gostou ali da conversa. Foi muito bom que ela também interagiu bastante com a gente, né? Mandou comentário. E eu acho que o mais rico de tudo isso são as nossas trocas, né? A gente poder trazer aqui os assuntos, conversar e o pessoal também mandar o que eles pensam, as dúvidas. Eu acho que isso é que deixa tudo melhor, mais incrível. Então, obrigada, pessoal, que participou, né? Obrigada, Aline. E a gente continua aí firme e forte, aprendendo cada dia mais, né? Um beijão. Beijo, obrigada. Obrigada também, pessoal. Até a próxima, Karina. Até. Tchau. Tchau.